Pesquisas recentes provam que o percentual de jovens fora da escola é bem maior nas comunidades onde vigoram baixos níveis de renda e a proximidade da violência. A professora Beatriz Azevedo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também diretora de uma organização não governamental, o Instituto Desiderata, defende a necessidade de mobilizar as comunidades com opções culturais. Há 23 anos, o espaço comunitário já registrava iniciativas desse tipo. Querem acabar com a favela, é isso que os moradores não vão gostar, porque os verificadores são assim. Isso aqui é ex-boxer. Segura aqui, nós dois vamos fazer aqui uma lutinha. Hoje, poderíamos citar o projeto Dançando para Não Dançar, as atividades do Afro-Reg, do Nós no Morro e muitas outras iniciativas. Na opinião de vocês, em que isso auxilia na vida de quem mora na comunidade de baixa renda? Tião, dá para pensar que essa formação artística é um fator de inserção na sociedade, no mundo atual? Muita gente pode até passar a viver disso, dessa experiência? Sem dúvida nenhuma. Agora, também é preciso que não tenhamos ilusão. Eu sempre, quando faço algum tipo de palestra, por exemplo, para estudantes de universidade, eu digo o seguinte: olha, não vai caber todo mundo as telinhas que estão aí disponíveis. É preciso buscar outras alternativas, É preciso buscar um mercado que não está à mostra. Então, acho que é possível que as pessoas possam viver de arte, de cultura, ainda com toda a dificuldade que o Brasil tem para entender isso. Já melhoramos bastante, mas falta muito. Agora, o que eu acho que não é legal é passar a ilusão para o jovem que vai com toda a vontade para aprender, mas arte é uma coisa que você aprende, mas desde que tenha algum tipo de possibilidade de aprendizado. Nem sempre você vai... Eu nunca vou ser um cantor, por exemplo, porque eu não tenho nada que me faça cantar bem. Então, é preciso que entenda-se que existem limites. Embora podem surgir alguns, né? Claro, sim. Estou falando de mim como, de repente, muitos jovens têm as suas limitações, embora desejem ser artistas, serem, cineastas, cantores, pintores e tal. O que eu acho é que qualquer uma das entidades que trabalhe com essa perspectiva da cultura, trabalhe com a perspectiva humana primeiro. Quer dizer, é preciso que você forme a pessoa humana, dentro aproveitando o que a cultura pode oferecer. E, em segundo lugar, deixando muito claro de que o que pode fazer com que o jovem tenha o seu potencial valorizado, primeiro é esse a partir desse conceito humano, que a cultura pode trazer, e outro a partir de oportunidades como, por exemplo, você falou muito bem, quer dizer, boa parte dos nossos jovens no Rio de Janeiro, no Brasil, é uma quantidade muito grande, não tem exatamente o número aqui, estão fora da escola, entre 14 e 25 anos. E quanto mais pobre a comunidade, maior o afastamento. Quer dizer, eu acho que é preciso combinar, combinar ações. Eu acho que nós atuamos durante muito tempo, fazendo coisas específicas. Bom, eu vou ensinar o cara a tocar violão. Vou dar um complemento educacional. Eu acho que é preciso combinar ações que sejam culturais, mas também que sejam educativas, formativas, para que o jovem, quando terminar o determinado período de curso, ele tenha de fato uma oportunidade de trabalho. Se não naquela coisa específica da cultura, outra coisa que ele possa aprender, que tenha, vocação para aquilo. Bem, aí é que eu vou perguntar para o Jorge como é que é esse processo mesmo de consciência da possibilidade de trabalho ou não, porque a competição, isso que o Tião falava, poxa, todo mundo gostaria de ser uma estrela, grande sucesso, não é para todos, pelo contrário, é um mercado... Então, essa formação toda que vocês estão dando de cultura, e a professora fala, isso dá uma dignidade, ajuda a recuperar, ajuda a tirar, por exemplo, das atrações do dinheiro mais fácil, dos negócios escusos, das drogas, isso ajuda realmente a dar consciência do indivíduo?
Porque nós entendemos que esse processo de formação, ele tem a ver com o processo de formação do cidadão pleno. Como eu falei, a ampliação da agenda na direção de entender a cultura e a educação como um direito. Então, esse é o primeiro marco de entendimento do nosso trabalho junto aos jovens. O segundo é que é preciso, a partir desses processos, criar políticas públicas exemplares, para que não se entenda que o jovem da favela ele só precisa ser formado em profissões subalternizadas. Portanto, ele tem direitos ao trabalho, a ser qualificado profissionalmente, a ter escolaridade e que as favelas alcancem os níveis médios do conjunto da cidade, porque as favelas integram a cidade, elas não são um mundo à parte. Se nós pegarmos, ao longo da Avenida Brasil, onde tem dois grandes conjuntos de favelas, a Maré e o Alemão, você não encontra um museu, uma biblioteca, um cinema, um teatro público. Isso significa que nós temos uma distribuição desigual dos equipamentos culturais. Cultura na Zona cidade. Sul e não exatamente dentro das comunidades. Inclusive, os equipamentos públicos eles estão concentrados no centro da cidade. Se você me permite, só para dar uma ilustrada, foi feita uma pesquisa, se não me engano, pela Fundação Getúlio Vargas, se não me engano, para a Rocinha chegar no nível da Gávea, e ali apenas uma rua divide um bairro do outro, nível de escolaridade precisaria 80 anos, se a Gávea parasse de evoluir. Então, há, de fato, um absurdo, uma distância que não se vê, mas que está aí colocada. E a Rocinha, diga-se de passagem, talvez seja uma das comunidades de maior participação, com TV interna, imagina com possibilidades. Essa situação que o Jorge está colocando da Maré. Então, a ideia da formação é de entender que os meninos e as meninas eles se coloquem na vida como cidadãos, cidadãos plenos de direitos, entre eles a cultura, a arte, o trabalho. Isso é um dado. Outra que nós não temos nenhuma ilusão que vamos tirar as pessoas do tráfico, porque nem o tráfico abriga todo mundo. Então, nem todos os jovens são inclinados para o tráfico. Você vai pegar jovens de uma mesma família, um está na universidade, outro já morreu. Então, são questões objetivas, mas também são muito subjetivas do envolvimento com os jovens no tráfico. E terceiro, é importante que esses jovens, mesmo que eles não sejam profissionais, eles tomem contato com novas tecnologias e novas linguagens. Porque, inclusive, esse trabalho que fazemos faz com que o menino retorne à escola, vá para a universidade. Então, há todo um novo envolvimento, não necessariamente profissional, mas da autoestima, da conscientização de si, do seu lugar no mundo, na sociedade, e entender que ele é um cidadão, mesmo que ele não tenha o exercício pleno da cidadania. Eu vou pegar até nesse aspecto, da questão da violência versus mercado de trabalho. O estigma é aquele. Bem, um soldadinho do tráfico vai ganhar um dinheirão. Certamente quem fez um vídeo atento à música não vai ter uma chance de ganhar tão bem. Mas, como disse o Jorge, não tem lugar para todos. Como é que está sendo dentro das comunidades, Valesca, esse tipo de reação a esse trabalho? Hoje eu coordeno um núcleo num complexo do Alemão, na qual ano passado, ele passou por diversas operações policiais. Bastante. O que acarretou num grande pane por conta das pessoas de fora e um grande pane para as pessoas de dentro. As pessoas de fora não queriam entrar no Complexo do Alemão por entender que é uma comunidade super perigosa, enfim, e as pessoas de dentro se sentiam discriminadas, principalmente quando iam à busca do mercado de trabalho e você mora onde? Muitas das vezes as pessoas tinham que um pouco mentir, moro em Olaria, moro na Penha, porque se morasse no Complexo do Alemão, corria o risco dela não ser aceita no mercado de trabalho. À medida do possível, a gente tenta reverter esse quadro. Eu entendo que é um quadro muito complicado, muito difícil, mas à medida do possível, a gente tenta reverter esse quadro. Como você mesmo falou, a questão da baixa escolaridade é muito grande. Hoje a gente tem pessoas na qual a gente atende que nunca frequentou a escola, e isso são pessoas com 14 anos, 15 anos de idade. Qual é a razão que está embutida nisso, no seu entender? Quer dizer, por que, já que
Escolas, em princípio, existem, né? O Rio talvez tenha uma malha educacional das maiores, ser um dos municípios mais bem aquinhoados em termos de escola. Agora, por que não funciona, no seu entender? Eu acho que, na realidade, existem diversos motivos. Eu acho que a gente não pode estar pautando, não, somente num motivo, porque senão cai naquela questão de, é a família, a culpada é a família, a culpada é a mãe, né, que não foi, a culpada é a escola. Eu acho que, na realidade, é um conjunto de diversos fatores. É a mesma coisa você compreender a sociedade de uma forma micro. Você tem que entender a sociedade de uma forma macro para entender as desigualdades sociais nela existentes. Então, eu acho que, muitas das vezes, é pouco incentivo do governo. O Complexo do Alemão ele é uma área alta, assim, é grande, não é plana igual Cidade de Deus, Acari. Então, muitas pessoas têm realmente a real dificuldade de deslocamento. Muitas pessoas não têm com quem deixar, né, direito o filho, levar na escola, essa coisa, né? E o Jorge abordou um ponto muito importante, que assim, tanto a Maré como o Complexo do Alemão, você passa, são áreas extensas, você não vê um cinema, você não vê um teatro, você não vê uma escola de qualidade. Então, assim, são certos fatores essenciais para o ser humano. A cultura, ela é fundamental para o ser humano. E eu costumo dizer que quando nós oferecemos algumas oficinas no nosso núcleo, a gente não quer com isso, exemplo, quando a gente oferece oficina de futebol, a gente não quer que saiam grandes Romários, Ronaldinhos, mas eu acho que é só a capacidade de mostrar para esse jovem, para essa criança, uma outra possibilidade, porque a gente trabalha o futebol, mas também trabalha outras questões. Até pelo esporte coletivo que ele pode ser, e não Sim, só individualista. por isso que... O Jorge estava ali querendo dar um piteco nessa rapidamente, sobre a questão da escola. Eu acho que se conhece pouco os espaços populares, as famílias populares, para um projeto educacional integral. Não se leva em conta, inclusive, o território e a cultura ali colocada. Geralmente, as práticas pedagógicas, elas negam, inclusive, essas referências das comunidades, das famílias, e processam uma socialização das crianças que elas não estão vendo nas suas comunidades, não estão vendo nas famílias. Ou seja, as universidades não estão preparando professores, eu diria também, as secretarias não estão preparando professores, colegas meus, que eu também sou professor da Universidade Federal Fluminense, capazes de lidar com o conflito, capazes de lidar com a diferença, capazes de lidar com esse desafio de trabalhar nas comunidades. Na Maré, nós fizemos um diagnóstico, na Prova Brasil, ela apresentou os menores índices do município e do Estado. As taxas de evasão das escolas da Maré são maiores do que do Estado e do município. As taxas de extorsão de série são maiores do que do Estado e do município. Então, há um problema também na escola. É claro que também existe um problema de profissionais não remunerados, uma carreira que vem perdendo a sua cidadania há algum tempo, embora todo o esforço e luta dos professores. Mas alguma coisa precisa mudar em termos de política pública de educação. Mas você acredita que é mais pela didática em si ou pela inabilidade desses professores de lidar com essa realidade social? Eu acho que os professores têm todo o empenho, mas é preciso ter uma mudança paradigmática no modelo hoje de ensino que seja capaz de incorporar a diferença, capaz de dialogar com os territórios, capaz de dialogar com as comunidades. O saber da docência ele é fundamental, mas ele não se realiza sem a troca de saberes com as comunidades. A troca de saberes com esse jovem, que ele não pode ser tratado como um jovem de classe média, que tem acesso a bens culturais. Ele é um outro jovem que tem outras experiências, tem outras vivências, não é isso? E ele precisa ser tratado e ser pensado assim. Com uma linguagem do seu mundo, no caso. Com uma linguagem do seu mundo, mas também com uma linguagem da ciência. Porque as pessoas precisam aprender a ciência, precisam ler, escrever, contar, não é isso? E assim, me preocupa muito também, ano passado, quando ocorreu as diversas ocupações policiais, as escolas elas ficaram fechadas num período de 3 meses. No alemão foi muito longo até. Então, eu fico me perguntando como está a educação dessas crianças, porque a escola foi paralisada no período de 3 meses
e as crianças tiveram as suas aprovações. Sem contar com essas adversidades que os diretores e os professores vivem quando são cerceados em momentos de conflito, né? Precisam fechar a escola, que precisam sair mais cedo. Ou seja, é preciso ter uma política pública mais consistente no plano da educação, da cultura e da arte, né? Dentro das favelas e das periferias, que possamos, afinal de contas, afirmar esses direitos. Nós estamos falando de direitos. Opinar sobre isso O também. problema é que, nesse caso específico, nós sabemos que a educação, como um todo, tem várias questões que têm que ser corrigidas e tal. Mas, especificamente nessa questão, quer dizer, o ensino hoje nas escolas públicas do Rio de Janeiro, ele tem uma base que é mais ou menos pasteurizada para todas as escolas, vamos dizer assim, e que não diferenciam justamente esses territórios, essas comunidades que elas estão inseridas. Se isso já é um problema para uma criança que está lá aprendendo coisas elementares e que vai no processo crescendo, imagine para o garoto que saiu da escola, fez só até a 4ª série primária do ensino fundamental e que está aí hoje, compondo essa estatística enorme de jovens que estão até os seus 25 anos sem concluir o ensino fundamental no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. Quer dizer, esse, então, tem muito menos estímulo, dada essa maneira de ensino, De continuar, né? para voltar para a escola. Bem, Quer dizer, aí nesse ponto tem ainda aquele conflito clássico, né, quase que recorrente, de que a baixa renda, no caso, faz com que esse jovem tenha que ir para o mercado de trabalho, a se virar para dar sustento à família e por causa disso sai da escola? além disso, não há um estímulo, há uma realidade muito dura de que o jovem, de fato, tem que começar a trabalhar muito mais cedo do que trabalham os jovens de classe média, mas, assim, ele não tem estímulo nenhum para voltar à escola. Então, ou se pensa, além dessa questão mais geral que o Jorge coloca, né, dessa nova pedagogia educacional, ou se pensa também, além disso, numa forma de atrair, que possa atrair esses jovens com cursos mais rápidos, que possa acompanhar, de fato, a sua idade, o seu tempo, enfim. Ou se pensa nisso, ou então vai ser ilusão resolver essa questão da quantidade de jovens fora da escola, continuando com a mesma metodologia educacional que nós temos hoje. Posso completar rapidamente meu raciocínio? Só para afirmar que a escola pública ela é fundamental para a favela e para a periferia, para os espaços populares, porque, inclusive, ela é a única instituição pública presente nas comunidades. Em muitas comunidades só tem uma instituição pública chamada escola. Então, ela tem uma centralidade, ela tem um papel extremamente relevante para a mudança. Claro. E é por isso que a gente faz essa crítica, mas é positiva, entendendo que a escola pública ela é fundamental e o seu papel de centralidade na democratização da educação, do ensino, da cultura, ela tem um papel fundamental. Nós começamos aí nesse bloco com uma questão cultural e já acabamos quase que com questões reivindicatórias de uma mudança educacional. Vamos fazer um intervalo e vamos então ver, depois desse intervalo, quais são as reivindicações de hoje do movimento comunitário.